Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live Terça com Mestre. Esse é um compromisso que nós temos com vocês, ok? Onde nós compartilhamos do nosso conhecimento, compartilhamos da nossa experiência de mais de 40 anos no segmento de motores diesel, sistema de injeção diesel. Estamos aqui. A nossa live hoje está sendo transmitida diretamente aqui da DEVOC, em Ribeirão Preto. E aí nós estamos aqui justamente nessa parceria, pessoal, onde amanhã estaremos iniciando um curso de reparação de injetores Euro 5. Eu tenho certeza que vai ser de grande sucesso. As instalações são excelentes. Um ambiente preparado para receber você que vai estar conosco aqui amanhã. Hein? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar este canal com seus amigos, com seus colegas de trabalho, para que cada vez mais pessoas possam ser beneficiadas com as informações técnicas que nós toda terça trazemos para você, profissional. E eu tenho certeza que de muita valia, porque nós temos recebido assim muitos relatos de colegas que falam muito bem do trabalho que nós estamos fazendo, e isso nos alegra, isso daí nos motiva, ok? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, no Instagram, aí está, @prof.professornonato.santos, ok? E não esqueça de deixar seu like, não esqueça de compartilhar. E você que vai estar aqui nesta aula, pegue o seu caderno de anotações, faça suas anotações, ok? Compartilhe com seus colegas, esteja presente nas perguntas, respondendo aquelas perguntas que normalmente nós fazemos. Se você tem dúvida, coloque aqui no chat, participe conosco, ok? E mais uma vez, boa noite a todos. E nós temos uma agenda, essa agenda ela é cumprida mês após mês, à medida que nós vamos confirmando aí a nossa participação. Então nós temos no mês de março, de 14 a 16 de março, em Papanduva, Santa Catarina, nós temos o curso de diagnóstico do sistema de injeção diesel com morreio. As inscrições estão abertas, o QR Code está aí, aponte com a sua câmera, tá? E o telefone para contato aí está aí embaixo. Então, entre em contato com a nossa equipe, entre em contato com este telefone e com certeza você vai ter mais informações que possam ajudá-lo a tomar essa decisão de investir no seu conhecimento. De 21, ainda em março, de 21 a 23 de março, nós vamos estar com o curso também de diagnóstico. São 3 dias bastante intensos de diagnóstico em sistema de injeção diesel com morreio. E muitos me perguntam, mestre, o curso vai ser de veículos leves, médios, pesados? Não, o sistema com morreio, ele é um sistema que ele pode ser empregado tanto em marítimo como estacionário, como motores de baixo torque, baixa potência, enfim, não importa a aplicação do motor a qual está sendo empregado. O sistema com morreio tem um padrão, tem um conceito de funcionamento já definido quanto a isso. Então, nos 3 dias você vai aprender a fazer diagnóstico em qualquer sistema com morreio, não importa a aplicação. Okay? São 3 dias com práticas, uso de osciloscópio, multímetro, fazendo uso de todos os recursos que são necessários para você fazer um diagnóstico assertivo. 26 a 28 de março, ok? Estaremos, aliás, eu vou deixar claro porque eu não falei, de 21 a 23 estarei em Caruaru, Pernambuco, com curso de diagnóstico a qual eu fiz o comentário. E de 26 a 28 do 3,
Recife, a capital, Pernambuco, estaremos lá ministrando o curso, ok? De diagnóstico. E como sempre, a gente busca trazer informações que possam, no nosso dia a dia, acrescentar conhecimento, agregar valor naquilo que é a sua atividade do dia a dia, que é o seu desafio, né? O seu desafio diário como profissional, como um mecânico que faz diagnóstico, reparação, ele é um desafio que todos os dias se renovam. É um desafio diferente, ok? E nós também trazemos informações que normalmente são relevantes, porque é aquilo que está acontecendo no mercado a nível de problema. Então, nós vamos falar sobre o impacto da baixa pressão em bombas da Amarok. Veja, olha esse título. Olha o título, impacto da baixa pressão. Quando nós falamos baixa pressão, nós temos que lembrar que o elemento de uma bomba, ok? Não importa, ok? Que seja uma CP4.1, não importa que seja uma CP4.2, não importa, como eu tenho aqui na mão, não importa se é de 2 cabeçotes ou se é de um somente, né? A Amarok V6, eu tenho aqui a carcaça da Amarok V6 e da Amarok Biturbo, ok? Uma Amarok que nós chamamos de 4 cilindros, né? Essa aqui de 6, ok? Muito bem. Quando nós falamos de pressão de baixa pressão, nós temos que entender que por que existe uma pressão de baixa pressão? Por que é necessário uma pressão de baixa pressão? A pressão de baixa ela é necessária para garantir em qualquer regime de trabalho que esteja o motor, o elemento da bomba, seja do cabeçote, seja um ou dois elementos, ok? Seja um ou dois elementos, ele seja preenchido com diesel, ok? Não esqueça que tem uma válvula que controla a capacidade volumétrica, mas é bom você entender uma coisa, à medida que a rotação vai aumentando no motor, que o motorista vai solicitando um regime de trabalho maior, uma rotação para adquirir uma potência maior, o elemento passa a ter uma velocidade muito grande de admissão e bombeamento. Então, o óleo, como uma bomba de alta pressão, ela não tem capacidade de succionar diesel do tanque. Olha só, gente, que coisa interessante que nós estamos falando, hein? A bomba de alta pressão, ok? Ela não tem a função, o elemento da bomba não tem a função de succionar diesel do tanque. Então, nós precisamos que a pressão negativa gerada pelo movimento do elemento da bomba de alta, não importa que seja de 2 pistões ou que seja de um pistão, uma Amarok de 4 cilindros e uma Amarok aqui de 6 cilindros, não importa. Só que deixa eu falar um detalhe. Geralmente as pessoas atribuem bomba CP4 somente a Amarok. Existem muitas aplicações. Existe tanto a parte agrícola como outras marcas que utilizam tanto CP4.2, principalmente CP4.2. Então, isso que nós vamos falar sobre pressão na linha de baixa, ela é necessária, não importa qual seja a aplicação da bomba CP4. Em outras palavras, não importa qual seja a pressão de alimentação, ou qual seja a bomba, seja uma de qualquer fabricante. A pressão de alimentação é justamente para anular, junto com a pressão negativa, garantir com que a velocidade do óleo entrando no elemento da bomba seja rápido de acordo com o regime de trabalho do motor. Ficou claro isso aí? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Muito bem, muito bem. E o mais interessante também, com relação a isso, nós temos aí
que essa pressão ela é definida através de valores, porque a engenharia precisa saber qual é a perda de carga que existe no sistema devido ao desnível de tanque, para poder você ter aí a performance de alimentação. Então, nós estamos falando de bombas, ok? CP4, tanto ponto 1 como ponto 2, bombas que não têm bomba alimentadora de engrenagem, então tem uma bomba elétrica. Ora, mestre, se o senhor está falando da pressão na linha de baixa, quem é responsável pela pressão na linha de baixa? Uma válvula. Olha aqui, ó. Uma válvula. Uma válvula reguladora de pressão. Neste caso, é uma válvula que vocês comumente chamam de válvula UV. Não, peraí, não, mestre. Por que uma válvula UV? Por que essa válvula UV? Por que ela é determinada UV? Eu conheço FIUV, eu conheço cascata, eu conheço válvula ladrão, esses são os termos que normalmente são utilizados. Mas estas válvulas aqui, ela é responsável na CP4.1 e CP4.2, que não tem bomba de engrenagem, tem uma bomba elétrica, são essas válvulas que são responsáveis pela pressão de alimentação. Então, vamos compartilhar rapidamente aqui para que você possa situar, ok? Ela está localizada aqui, ó. Dá para perceber aqui, ó. Ela está localizada aqui, ó, na carcaça da bomba. Ok? Perdão? Pode trazer bem para frente? Olha aí, ó. É essa válvula aqui, ó. Ok? Que eu estava com ela na mão. Então, essa é uma válvula UV. Por quê? É uma válvula que controla somente a pressão de alimentação. Porque na bomba CP1, tá? Na bomba CP4.1, perdão, CP4.1, a pressão de alimentação, o óleo que entra aqui através da conexão, aqui, ó, dá para perceber aqui o sentido de entrada, ele vai diretamente e inunda o cárter. E depois do cárter que passa, inunda todo o cárter da bomba e depois passa pela válvula reguladora de pressão, passa pela válvula imiprópria e alimenta os elementos. Mas vejam, então esta válvula que nós vimos, ela é responsável pela pressão na linha de baixa. Enquanto que na CP4.2, que é da Maroc V6, a carcaça que nós temos aqui, a válvula está inserida aqui nesse alojamento. Ó, nesse alojamento aqui. Ó, nesse alojamento. Ela está aqui dentro, inserida nesse alojamento. É uma válvula UV. Sim, é uma válvula UV. Por quê? Porque ela só tem a função de controlar a pressão de alimentação. Por quê? Porque o diesel que entra na bomba, o diesel que entra aqui na bomba, inunda o cárter da bomba. Inunda esse cárter aqui, ó. Ó, a área onde o eixo ressalto trabalha. E aí nós precisamos dessa pressão de alimentação. Vamos rapidamente, já que nós vimos a válvula reguladora de pressão e a bomba separadamente, vamos apresentar para vocês aqui o circuito. Vamos compartilhar a tela. Então, observe aí, ó. Então, vamos seguir o caminho. Lembre-se que esta bomba é uma bomba CP4.1 da Maroc de 4 cilindros. Perfeito? Aqui nós temos uma bomba elétrica. Olha que coisa interessante. Temos uma bomba elétrica, uma EKP. E essa bomba elétrica ela vai passar pelo filtro, quando energizada, gerando uma pressão, a pressão de alimentação na linha de baixa pressão. Essa pressão é denominada e trabalha no valor de 4 a 4,5 bar de pressão. Então, significa dizer que quando esse óleo chega aqui nessa conexão, que é justamente nesta aplicação aqui, ó,
Olha a seta indicando aqui, ó. Ah, olha a seta indicando aqui, né? Ok? A conexão de alimentação aqui, ó. Perfeito? Aqui, ó. Tem um triângulozinho impresso aqui que mostra o sentido de entrada do óleo. Muito bem. Voltando agora a compartilhar o material. Por que a importância? Vamos apresentar rapidamente o sistema, só para que a gente possa explorar alguns detalhes. Então, a bomba elétrica está no tanque. O diesel passa pelo filtro. Ok. Vai para a linha de entrada, inunda o cárter. A válvula UV controla essa pressão de alimentação de quanto? 4 a 4,5. E agora nós temos o óleo entrando, passando pela válvula MPROP e entrando no elemento, no cabeçote, no elemento, e consequentemente bombeando o elemento para o reio. Ok. O excesso de óleo que vai para o reio para gerar a alta pressão é controlada tanto pela válvula que entra pela MPROP, como a DRV 3.2, que ela é normalmente aberta e retorna ok para o tanque, e o retorno da bomba está aqui também. Ora, o que nós queremos chamar a atenção? Queremos chamar a atenção da pressão de alimentação. Claro que na linha de retorno do injetor, se é piezoelétrico, nós temos aqui, ok, uma pressão de 10 bar de pressão para manter o pistão amplificador carregado de óleo, que normalmente vocês chamam de tucho hidráulico. Então eu preciso de uma válvula para limitar esta pressão que garante em todos os regimes de trabalho, mesmo quando o sistema esteja parado, que fique ok. No primeiro funcionamento, essa pressão chega em 10 bar de pressão e determina aqui o pistão amplificador. Então, observe que nós temos um circuito. Agora, olha o circuito que nós estamos falando é esse aqui, ó. A bomba elétrica succiona diesel do tanque. Lembre-se que eu sempre falo em todas as aplicações, todas as aulas que nós ministramos, nós sempre dizemos que bomba não gera pressão, bomba gera vazão. A vazão. Vazão em uma área restringida gera pressão. Ok? Então, essa bomba elétrica, quem controla a pressão de 4 a 4,5? Ó, desculpa, de 4,5 a 5, perdão. Quem que controla? A válvula UV. Por que a válvula é UV? Esta válvula é UV porque ela é responsável somente para controlar a pressão na linha de baixo. Observou? Você chegou? Ficou claro para você que tem quem controla a pressão na linha de baixo é uma válvula. Toda bomba de alta pressão, independente do fabricante e do modelo da bomba, ela tem uma válvula reguladora de pressão para ajustar a pressão na linha de baixo. Nós estamos falando aqui de uma válvula a UV, que está somente com a função de garantir a pressão de alimentação. Então, aqui está a característica construtiva dessa válvula. Ela é composta de um pistãozinho mecânico. Observe um detalhe aqui, olha, ela tem, nesta aplicação, tem um filtro. Se este filtro obstruir aqui nessa linha, a pressão aumenta, a pressão vai aumentar e automaticamente você vai ter um recalque de óleo maior no cabeçote, no elemento da bomba, e aí você tem um descontrole da pressão. Então, vamos lá. A bomba de baixa, sendo elétrica, ela gera uma vazão. A pressão é estabelecida pela válvula.
a pressão na linha de baixo. A mesma coisa acontece se nós temos uma bomba CP4.2. Observe que a CP4.2, olha aqui, observe que a CP4.2 tem 2 pistões, que é a Amarok, neste caso, de 6 cilindros, ok? Ela pode ter uma bomba de engrenagem? Pode ter. Se ela não tiver a bomba de engrenagem, ela tem o quê? Uma bomba elétrica. Neste caso, se ela tiver uma bomba de engrenagem, que não é o caso da Amarok, nós vamos ter aqui a válvula que controla a pressão é uma UV. É uma válvula que é responsável pela pressão de alimentação e lubrificação. Observe aqui, ó, no circuito. Então, independente da Amarok, se eu tenho uma bomba CP4.2 com bomba de engrenagem, não tem bomba elétrica, tem bomba de engrenagem. A pressão é de 4,5 a 5, é o mesmo valor de pressão máxima, porém a válvula é uma válvula Kilve, uma válvula cascata, é uma válvula que é responsável pela pressão de alimentação e lubrificação, ok? Lubrificação da bomba. E a característica construtiva dessa válvula é essa aqui, ó. Ela é um pistão, ao centro desse pistão tem um pequeno orifício, para que no ato da partida já tenha a lubrificação inundando, o diesel inundando o cárter da bomba, porque regra número 1, quando a bomba CP4.2 trabalha com bomba de engrenagem, não é bomba elétrica, que nem da Amarok V6, ok? O óleo que entra na bomba, ok, vai para o elemento da bomba passando pela válvula imiprópria. Significa dizer que vai faltar óleo lá no cárter. Lembre-se, a Amarok, olha aqui. Lembre-se aqui, ó, chamando atenção para esse detalhe. CP4.1, bomba elétrica. O óleo que entra aqui, o óleo que entra nessa conexão, aqui, ó, o óleo que entra nessa conexão vai diretamente e inunda o cárter, para depois a pressão ser controlada. Então o cárter já está inundado. A mesma coisa acontece com quem? Com a CP4.2 da Amarok V6. Mas o nosso objetivo, mestre, o senhor explicou as características construtivas, o senhor falou a respeito das aplicações, mas o título da sua aula de hoje é a importância da pressão na linha de baixa. Esse foi o título. E até agora o senhor não falou a importância. O senhor mostrou as características. Quais são as características básicas? Tem bomba elétrica? Tem. E se tem bomba elétrica, ok, seja uma CP4.1, uma CP4.2 com bomba elétrica, o diesel entra primeiramente, ok, no cárter da bomba. Então nós temos válvula UV, que controla somente pressão. E quando tem bomba de engrenagem, é uma válvula Kilve, ok? Muito bem. Mas, mestre, qual é a importância? Lembre-se que quando eu comecei esta aula, eu falei que o elemento de uma bomba de alta, ela não tem capacidade de succionar diesel do tanque. Ponto número 1. Ora, mas, como é uma peça, são componentes mecânicos que tem ressalto, tem mola do eixo, tem tucho. Então, se o eixo da bomba está girando, automaticamente o elemento da bomba está succionando.
ele não tem sucção suficiente para trazer o diesel do tanque até a entrada do elemento, da sua entrada, passando pela válvula de admissão. Ele não tem. O curso e diâmetro foi projetado para recalcar o óleo para o reio, para gerar alta pressão. Aí, neste caso, a importância número 1 da pressão de alimentação correta é garantir que não importa a velocidade com que o elemento da bomba esteja, não importa o regime de trabalho do motor, em que rotação esteja, em 5.000, 5.500, 4.000, 2.000, marcha lenta ou partida, o óleo tem que ter a velocidade suficiente pelo desequilíbrio de pressão para alimentar o cabeçote. Ponto. Então, a importância já é uma, garantir que o óleo diesel preencha o elemento da bomba. Sabemos que a MPROP que é quem controla a capacidade que entra, mas eu preciso. Segunda importância da pressão de alimentação. Garantir que o diesel seja coeso. Peraí, coesão? Mestre, o que quer dizer coesão? É a capacidade que o óleo tem, neste caso combustível diesel, que ele é um elemento também de lubrificação, é a capacidade que ele tem de manter unidas suas moléculas quando expostas a uma determinada carga ou pressão. Ora, um elemento de uma bomba desta, quando está em regime de potência, vai a 2.000 bar de pressão. 1.800, que é o fator nominal para teste, 1.800 bar de pressão. Mas, veja, o que acontece com isso? Acontece que, entre tucho e roletes, se o diesel que está entrando no cárter da bomba não tiver a pressão suficiente estabelecida, de 4,5 a 5 bar de pressão, na hora da carga, aquela película de diesel que ia se manter é expulsa. E aí você começa a ter atrito, porque o diesel, nós não estamos falando de diesel de má qualidade, nós estamos falando de uma pressão de alimentação comprometida abaixo do valor, e essa pressão de alimentação ela vai comprometer a coesão, ela vai comprometer a capacidade que o óleo tem de se manter unido em suas moléculas para suportar a carga. E aí o que acontece? Acontece azulamento, superaquecimento, atrito. Então, quando nós reparamos uma bomba de alta pressão, a primeira coisa que nós temos que trocar é a válvula. São as válvulas. É impressionante, muitas vezes as pessoas trocam o elemento e não trocam a válvula, porque é a válvula que controla a pressão de alimentação. Lembra em bomba em linha? Ninguém testava uma bomba em linha se não colocasse uma válvula nova. Ou mesmo mandando para o seu cliente a bomba em linha, a válvula de retorno, ela tinha que ser nova. Por quê? Porque ela tinha que garantir a pressão de alimentação na galeria da bomba em linha, para que o elemento da bomba, quando estivesse funcionando em regime de trabalho, em regimes de potência, onde a velocidade, a rotação do eixo, a rotação do motor, fazia com que o elemento tivesse um movimento retilíneo alternativo muito intenso, e aí o óleo tinha que ter pressão suficiente para acompanhar o elemento, senão o volume de óleo injetado seria comprometido. Então, quando nós temos uma queda de pressão na linha de alimentação, a bomba também perde a capacidade volumétrica. E se ela perde a capacidade volumétrica, automaticamente a pressão do reio não vai ser atingida dentro da linha da curva, ou seja, da linha dentro da curva de torque do motor. Aquilo que a engenharia estabeleceu como padrão. Olha que coisa linda!
Então, veja, vamos lá, vamos ver se nós entendemos. Qual a importância da pressão de alimentação? Primeiro, garantir que haja, não importa o regime de trabalho motor, haja uma capacidade volumétrica correta. Ah, mas não é a válvula M-prop que não está fazendo o controle, meu irmão? Isso é problema da válvula. A pressão tem que ser estabelecida, ok? Para que a válvula se posicione e esta pressão garanta a alimentação. Ok? Muitas das vezes nós trocamos a válvula M-prop e o problema está na pressão de alimentação na linha de baixo. Vejam como é importante. E fator de lubrificação? Muito bem. Acontece que quando a pressão de alimentação, terceiro ponto da importância da pressão de alimentação, a pressão de alimentação ela cai, estou falando por enquanto que ela está caindo. Se eu tenho um diesel muito oxigenado, ora, as moléculas de oxigênio que estão oxigenadas ali no volume de diesel que está no cárter da bomba, se eu não tiver pressão de alimentação, eu não vou ter a purga de ar dessas moléculas de oxigênio retornando para o tanque. Aí o que acontece? Começa a ir muito partícula de oxigênio para o elemento da bomba. E aí forma uma condição hidropneumática em regime de trabalho, como o tucho de roletes não tem guia, o elemento começa a ter uma condição hidropneumática, em uma determinada velocidade ele começa a criar um efeito de flutuação. E esse efeito de flutuação, porque eu não tenho mais só diesel na presença do elemento da bomba, eu tenho partículas de ar, moléculas de oxigênio, micron, que quando se juntam, ocupam o espaço do diesel. E aí o tucho de rolete se vira. Ele vira transversal. Ele deixa o paralelismo dele em relação ao ressalto. E aí, meu irmão, a autodestruição. Isso pode ser, veja, aí você diz, mas tem outros fatores. Tem o cidadão que quando vai trocar o filtro não faz os procedimentos corretos de purga de ar. Isso não é responsabilidade. Veja, este procedimento, quanto maior moléculas de oxigênio chegando na linha de alimentação, no cárter da bomba, maior vai ser o atrito. Porque onde nós temos uma molécula de oxigênio, o diesel não está presente. E aí nós sabemos que esse atrito gera calor. E aí que começa a cavitação pelas moléculas de diesel, pelas moléculas de oxigênio, que estão se sobrepondo entre o ressalto e o tucho de roletes. E ora, e cada molécula de oxigênio que é comprimida e gera uma pressão, ela cavita a superfície do metal, do polimento que foi dado. O polimento que foi dado, ela não precisa ter rugosidade ali, porque quanto mais espelhado, quanto mais acabado, quanto mais o polimento for dado, melhor será o escoamento das moléculas de oxigênio contidas no diesel e não causa o problema da cavitação. Então, se você tem um eixo que não é de boa procedência, não tem um bom polimento, com certeza, às vezes na bancada de teste, ele se funde, ele se desgasta. Então, vejam que eu falei da importância, o que impacta não só no controle da alta pressão, mas também impacta na vida útil. Aí, quando você vai colocar uma bomba na bancada de teste, para gerar um protocolo, e aí vai trabalhar com regimes de trabalhos, né? Pressões que vão ser determinadas aqui, para colocar em carga, colocar em
em esforço máximo o elemento da bomba, porque aqui na bancada de teste, a bomba que está aqui, ela não é responsável por gerar pressão, ela é responsável por gerar vazão. Vazão. E a vazão será confinada num reio, onde um software controla a capacidade volumétrica do escoamento do reio através de um sinal PWM de uma válvula DRV ou de uma válvula reguladora de pressão, não importa qual. E aí você tem a pressão estabelecida no reio para colocar em carga os elementos da bomba. Vejam, olha só que coisa interessante. E a gente se prende e não dá devida importância para esses problemas. Geralmente, quando alguém pergunta para mim, mestre, eu estou com uma bomba, eu estou com um sistema que não está atingindo pressão, ou a pressão do reio está desordenada, ou a pressão do reio não está sendo atingida, já verifiquei injetor, já troquei sensor de pressão, já troquei válvula MPROP. E aí eu paro e comento com o meu colega, você mediu a pressão de alimentação? Você checou? Se a pressão de alimentação ela não estiver dentro dos padrões que o fabricante determina para cada aplicação, simplesmente você vai ter um descontrole total. E veja, até certo ponto nós estamos falando uma pressão do reio instável gera a qualidade da injeção fica comprometida, gerando um descontrole da pressão. Nós temos aí a qualidade da injeção comprometida em volume e atomização. E isso impacta em rendimento, perda de potência, estratégia, módulo reduz, coloca no módulo de segurança, reduzindo a potência. Enfim, agora nós falamos da pressão de alimentação na linha de baixa caindo. Mas esta válvula que nós vimos aqui, que são válvulas que controlam a pressão de alimentação na linha de baixa, ela tem um pistãozinho, tem um filtro nas aplicações da Amarok. Então, se tem um filtro, esse filtro obstruindo, eu vou gerar alta pressão de alimentação. Então, a pressão que deveria ser de 4,5 a 5 bar de pressão, ele vai subir. Vai subir. Por quê? Vamos compartilhar aqui, para que a gente possa entender isso aqui claramente. Olha aí. Ok? A válvula, ela vai controlar esta vazão de retorno aqui, ó. Se é o filtro da válvula obstrui, este volume de retorno diminui. A bomba vai recalcar um diesel que não tem o mesmo volume de retorno de saída. E aí vamos gerar uma pressão aqui maior que 4,5. De 4 a 4,5, de 4,5, teve alguma mudança de 4,5 a 5. Esqueci de fazer uma mudança aqui. É de 4,5 a 5 bar de pressão nas aplicações. Tá? Aqui está correto, olha, 4,5 a 5. Aqui ainda está com a pressão um pouco mais baixa, porque esse foi um dos primeiros sistemas de CP4 da Amarok. Okay? Tanto é que o injetor aqui é um piezoelétrico, é o 0,35. Então não é que o material esteja errado, é que nessa primeira família, onde nós temos aqui, ó, da aplicação da Amarok, ok, lá pelos anos de 2012, que é o injetor 0445 115 035, que é o primeiro injetor da Amarok. Hoje nós temos aí o 0445 117 084, que é da Amarok V6,
E aí a pressão já mudou de 4,5 a 5. Tá só ressaltando, não, isso aqui não é um erro de literatura, e sim é a pressão de um sistema, os primeiros que saíram da Amarok, correto? Então hoje, devido às normas de emissões terem aumentado, o valor da pressão, ok, da pressão de alimentação de 4,5 a 5 bar de pressão. Ok? Está aqui, ó, mencionado aqui. Então, só chamando a atenção. Bem, aqui tem um filtro. E se este filtro obstrui, o que vai acontecer? Esse volume de retorno aqui, ó, é comprometido. Então, a bomba vai recalcar um óleo para o elemento da bomba, gerando uma pressão maior que 5. Uma pressão maior que 5, você vai dizer, então ficou ótimo, né? Começa a gerar alta pressão no sistema. E a alta pressão no sistema, cada vez que você acelera e essa pressão desordenada, ela gera cavitação no reio, cavitação no assentamento da esfera. Porque lembre-se que quando se é um injetor 369, 647, que são injetores de aresta, ok? Que não tem esfera, são já Euro 5. Então, a cavitação no assentamento dessa aresta é muito grande, a cavitação. Se é uma aplicação sem ser Amarok, que trabalha com esfera no assentamento, também vai acontecer a cavitação. Ok? Então, vejam que a pressão de alimentação para menor valor, você vai estar comprometido, já está comprometido. E maior valor compromete também. Então, mestre, diante da situação, o que é correto? Ora, o que é correto é justamente você ter a pressão certa. Então, é uma das primeiras coisas que o mecânico, quando estamos fazendo um diagnóstico, ele tem que se atentar para isto. Ok? Muito bem. Ficou claro? Tem ainda um fator importante com relação à alta pressão de alimentação. A alta pressão de alimentação, ok, ela pode gerar cavitação na sede da válvula de admissão. Ela pode cavitar, porque ela trabalha com uma pressão maior. Então, com o movimento de deslocamento do elemento, este volume de óleo sob pressão e escoamento, ele gera uma cavitação na válvula de admissão. E também, por gerar no elemento da bomba um volume de entrada maior, ele vai gerar uma cavitação na válvula de descarga. Então, você tem um descontrole nas válvulas de admissão na válvula. Ok? Outro problema. A quebra pode chegar ao ponto da mola trabalhar com uma carga de pressão maior em cima. Ok? E aí o que acontece? Você passa a ter problemas de golpeamento, e aí o ciclo de trabalho da mola do pistão, ele passa a ser muito intermitente pelo descontrole desta pressão. E aí, o que vai acontecer? Fadiga a mola e quebra a mola de válvula reguladora de pressão. Ficou claro, pessoal? A importância da pressão de alimentação na linha de baixa. Aqui nós falamos especificamente da Amarok, para chamar a atenção, por causa do fator de lubrificação também, e pelas características construtivas do tucho de roletes,
e diâmetro de elemento e curso. Lembre-se que o ressalto da bomba aqui, ela trabalha de 180 a 180 graus, ou seja, significa dizer que cada uma volta da bomba, nós temos aí um ciclo de bombeamento, tanto em 180 mais 180, 2 ciclos de bombeamento em uma volta. Ok? Então é dessa forma que nós temos a pressão de alimentação, dado a importância. Ok? Fabrício, nós temos algumas perguntas aí. O que é que nós temos? Ah, que máquina top! Ô, Igor, olha, Devoc, Igor, é uma bancada, ok, que ela está preparada não só, olha só, só rapidamente para você ter uma ideia, Igor, já que chamou atenção a máquina aqui atrás, olha só, nós temos aqui várias aplicações, cambox, unidades, vários tipos de bomba, até bomba em linha ela pode ser. Claro que quando você compra uma bancada dessa, você tem que habilitar os softwares, os componentes, aí depende do pacote que você vai querer para atender a sua oficina. Então, olha, vale a pena, Devoc, essa é uma bancada que permite você testar 4 injetores, 6 injetores ao mesmo tempo, ok? Você pode testar individualmente, de 2 em 2 ou de 4. E tem uma performance de software que atende a várias aplicações. A unidade, porque você pode atrelar um cambox a essa máquina, ok? Ah, não, mas prepare, nós vamos preparar aí um momento para que nós possamos fazer uma demonstração de uma bancada dessa. Mas feliz de você ter observado a máquina aqui atrás. O telefone da Devoc, como é que faz para poder entrar em contato com a Devoc? Tá aí, olha, 16 99450 1390. Entre em contato com o pessoal da Devoc, você será muito bem atendido, com certeza, e aí você pode colocar aí a sua necessidade, são profissionais experientes, né? Nós estamos aqui justamente para agregar, né? Somar os nossos conhecimentos à equipe técnica que cuida de todos esses equipamentos. Também mandar um abraço aqui o pessoal da língua portuguesa também, fora do Brasil. Tem o pessoal da Angola e o pessoal também de Portugal. Pessoal, olá, meus patrícios. Fico feliz em tê-los aqui toda terça com o mestre. Quem sabe, né, num futuro bem próximo, eu estarei aí, quem sabe, nos países de vocês. Bom, Deus é quem sabe. O desejo do nosso coração, ele existe, de nós estarmos juntos aí com vocês. Quem sabe Deus não nos dá uma oportunidade de estarmos juntos. Mas muito obrigado pela confiança, ok? Pelo carinho e atenção de vocês. Opa! Também é um pessoal, olha, eu creio que está faltando pouco tempo para nós estarmos aí nos Estados Unidos. Quem sabe? Mestre, eu não tenho porque eu não sou envolvido na parte comercial, nós trabalhamos em cima da parte técnica, mas, pessoal, tá aí o contato, olha, 16 99450 1390, tem toda uma equipe de profissionais pronto para atendê-los e retirar dúvida de vocês. Não só, veja, o pessoal técnico, não só para tirar as dúvidas comerciais, mas também poder apresentar o produto, né? Que com certeza essa é uma das bancadas, pessoal. A Devoc tem várias bancadas que atendem a vários segmentos, né? De repente você está começando com a sua oficina e você precisa de uma bancada somente para testar injetores. A Devoc tem. Ah, mas eu preciso também agora, eu cresci, evoluí, preciso de uma bancada somente para testar bomba de alta pressão. Tem. Agora eu quero uma bancada completa. Então, veja, a Devoc, ela pensou não só, né,
na parte comercial, mas também nas dificuldades que nós sabemos que um profissional, para começar suas atividades, sabemos que é um investimento alto, mas que compensa, né? E se você já está aqui, despertou interesse, com certeza o caminho certo está aí. Ligue para o telefone que está aí da Devoc e entre em contato, que com certeza o pessoal vai lhe dar informações que vão atender a sua necessidade. Muito bom. Tem um pessoal aqui da Portal Diesel, se o senhor puder dar um abraço para eles. Olá, pessoal da Portal Diesel, muito obrigado pelo carinho, pela confiança no nosso trabalho. Nós estamos aqui justamente com essa parceria, fazendo as coisas acontecerem, justamente para atender com nível de qualidade cada vez melhor. Isso daí é o que nós nos propusemos durante mais de 3 anos de atividades aí fazendo as nossas lives. Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo pela confiança no nosso trabalho. E lembrando que amanhã nós estamos iniciando aqui no Centro de Treinamento da Devoc, nós estamos aqui, pessoal, no Centro de Treinamento da Devoc, esse é um dos equipamentos, a sala já está preparada para receber aqueles que vão estar participando a partir de amanhã. São 3 dias de curso, ok? No Centro de Treinamento da Devoc, aqui em Ribeirão Preto. Mestre, tem uma dúvida aqui técnica, né? Pois não. O nome, deixa eu achar aqui, perdão, Aloísio Marques. Ele perguntou o seguinte: a sincronização da bomba de alta fora da posição altera a pressão? Ok. Aloísio? Oi, Aloísio, obrigado pela sua pergunta, obrigado pela sua participação. Aloísio, as bombas a partir da norma de emissões Euro 5, elas passam a ter pontos. Aliás, de Euro 4 a gente já começa a ver. Por quê? Porque nós sabemos que a bomba de alta pressão, quando ela está bombeando diesel para o reio, considerando aqui, por exemplo, uma bomba da Amarok V6, ela tem cabeçote, ok? O eixo tem um ressalto duplo. Então você tem em uma volta 4 bombeamentos. A cada bombeamento que você realiza, que a bomba realiza, vai gerar uma pulsação no reio. Porque a física diz o seguinte: quem tem mais cede para quem tem menos. Então, se o elemento da bomba, para poder jogar óleo para o reio, precisa gerar um pico de pressão, então, nesse momento, eu não posso ter uma injeção. Eu não posso ter, coincidindo com esse momento de pico, uma bobina, um atuador piezo sendo energizado. Porque, senão, eu preciso que a injeção aconteça nos intervalos aonde a pressão no reio é mais estável. Então, o ponto é justamente para isso, para que na hora que o módulo mandar o pulso elétrico para o injetor ou para os injetores, esse momento não coincida com o momento em que um elemento está gerando pulso para o reio, porque senão eu vou ter descontrole de pressão e, consequentemente, as leis de emissões vão ser comprometidas. Ok? Por quê? Porque nesse pico de pressão, coincidindo com o volume de injeção, nós vamos ter aí um volume de óleo maior que não vai ter massas de ar suficiente para queimar. Muito bom, mestre. Antes da gente falar novamente aqui dos nossos cursos presenciais, né? Acho que o pessoal aqui também pediu para o senhor mandar um abraço aqui para... Pessoal da Rei Diesel, em Varginha, Minas Gerais. Pessoal, um grande abraço, tá? Do professor Nonato Santos. Fico muito feliz e agradecido primeiramente a Deus, claro, pela vida de cada um de vocês. Fico muito feliz mesmo, viu? De vocês estarem nos prestigiando, acreditando no nosso trabalho. Você sabe que nós procuramos fazer o melhor para atendê-los. E ó, deixa a dica aí. Ah, mestre, faça uma live sobre tal tema, porque na maioria das vezes as lives, os temas das lives está relacionado com a quantidade de perguntas técnicas que chegam para mim todos os dias.
Então eu percebo a dificuldade, percebo a necessidade e crio a terça com mestre e levo um tema que é relevante para o dia a dia de vocês. Beleza. Então vamos lá, pessoal. A nossa agenda está aí, em março, 14 a 16 de março, estamos em Papanduva, Santa Catarina, ministrando um curso de diagnóstico em sistema de injeção diesel como rei, ok? De 21 a 23 de março, nós vamos estar com o curso de diagnóstico em Caruaru, Pernambuco. Então, você de Caruaru e região que ainda não fez suas inscrições, garanta sua vaga. Vamos estar comigo, são 3 dias assim, bastante intenso, ok? Intenso, pessoal, de práticas em diagnóstico em sistema de injeção diesel como rei. E 26 a 28 de março, nós saímos de Recife, de Caruaru, e vamos para Recife, onde nós vamos ministrar o curso, ok? Também de diagnóstico em sistema de injeção diesel como rei, ok? Então essa é a nossa agenda. Aí está o QR Code, coloque a sua câmera ou telefone, fale com a nossa equipe e garanta sua vaga. Conhecimento, ele nunca é demais, ok? Ele vem facilitar as nossas vidas para que nós tenhamos aí um reconhecimento profissional e podemos, sem dúvida nenhuma, nos despontar profissionalmente no mercado, ok? Então, aí está a nossa agenda. E tem mais perguntas? Mestre, a gente está com um tempinho aqui ainda. Tem uma pergunta interessante de um proprietário da Amarok, tá? Ele é leigo no assunto de Opa, vamos lá. Qual é a pergunta dele? Tá? Ele fala assim: como manter um bom funcionamento dessa bomba? Filtro de combustível novos, diesel de qualidade, aditivo otimizador e o que mais? Recomenda também a limpeza no tanque? O que eu posso fazer para poder essa bomba não estragar? Olha, é simples. O nome dele? Leonardo. Leonardo, eu já vi que você é apaixonado por Amarok, né? Já percebi. Leonardo, existe uma forma bem prática que normalmente nós indicamos. Diesel, abasteça sempre em posto, ok? Que tenha rotatividade. Ok? No caso, você vai colocar o S10, ok? E mantenha o tanque cheio. Faça reserva para mais. Porque, veja, quantos exemplos nós temos de pessoas que dizem assim, mas eu tenho uma quantidade de carro, abasteço no mesmo posto, mas o meu veículo dá problema. É o posto? Não, peraí, não podemos generalizar dessa forma. Tudo é o poço de combustível. Não pode se chegar a essa linha de raciocínio. Então, mantenha sempre o tanque cheio. Regra número 1. Faça sua reserva para mais. Troque o filtro com quilometragens abaixo daquilo que o fabricante especifica. Se especifica para você 25 mil quilômetros a troca do filtro, troque com 10. Cara, mas 10? Troque com 10. Troque com 10 mil. Faça a troca do óleo do motor. Aí você diz assim, troca do óleo do motor, mestre? O que tem uma coisa a ver com a outra? A troca do óleo do motor, ela vai garantir, por exemplo, que a bomba de vácuo tenha uma vida útil e ela não venha comprometer automaticamente o sistema de vácuo e comprometer a qualidade de controle do turbo. E aí, misturar combustível deixa de ser eficiente. E aí começa a entupir filtro de partícula, começa a carbonizar a válvula EGR. Tudo porque você não trocou o óleo lubrificante no período correto ou na especificação que o fabricante determina. Existem alguns aditivos que são colocados. Se o fabricante indicar um aditivo, pode colocar, porque vai ser homologado por eles, passa por teste.
Agora, se não é indicado pelo fabricante, não use. Não use. Não use. Ok? E quando precisar trocar o filtro de combustível, que você vai precisar trocar, leve a um profissional que tenha um conhecimento para fazer, ok, a sangria de acordo com aquilo que o fabricante determina. Eu não posso simplesmente tentar fazer sangria dando na partida. Tem que ter um software, um scanner e tem funções específicas para você ligar a bomba elétrica e fazer a sangria. Se você seguir essas recomendações, eu tenho certeza que você vai ter um resultado. Eu tenho pessoas de meu conhecimento que seguiram essas informações, estão com quase 250 mil quilômetros sem ter nenhum problema de bomba de alta, ou reio, ou válvula, ou injetores. Ok? Ok, meus amados? Queremos agradecer primeiramente a Deus pela presença de cada um de vocês, ok? E desejar a todos vocês aí uma boa continuidade de semana, uma semana abençoada, próspera, e que nós possamos nos encontrar na próxima terça com o Mestre. Uma boa noite, fique com Deus.